Você já sentiu que tem algo dentro de você que precisa ser dito, mas ninguém ouviria se você falasse? Já olhou para o teto no escuro, em silêncio, e percebeu que a dor que você carrega não tem nome, só peso? Existem noites em que o travesseiro não é suficiente, o cansaço não resolve e o tempo não consola. Mas hoje, agora, você não está aqui por acaso. Há um chamado suave, mas profundo, ecoando em sua alma. E essa não é apenas mais uma mensagem, é uma convocação do céu. Se você está lendo isso, é porque Deus está estendendo a mão para você. Sim, você. Não importa como foi seu dia, quão cansado você esteja ou quanta bagagem você carregue. Este é o momento de pausa, de escuta, de reencontro. E antes de seguirmos, quero te convidar a fazer algo simples, mas cheio de significado. Escreva nos comentários: "Eu estou ouvindo, Senhor". Essa frase é mais do que um comentário, é um passo de fé. É o sinal de que você está disposto a escutar o que o Espírito Santo quer te dizer agora. E se essa palavra já começou a tocar seu coração, curta este vídeo, porque esse gesto faz com que outros que também precisam ouvir encontrem esta mensagem. Você pode ser a ponte que leva alívio a uma alma aflita. Você sabia que existem conversas que podem mudar tudo? Não aquelas com respostas ensaiadas ou com frases feitas, mas conversas em que o coração se rasga e a alma é exposta com toda a sua dor, medo e confusão. Uma conversa assim não precisa de plateia. Ela precisa apenas de um ouvido atento. E ninguém escuta melhor que Jesus. Às vezes, a gente se acostuma com o silêncio da noite, mas não percebe que existe um tipo de silêncio que não é paz, é ausência. Ausência de sentido, ausência de direção, ausência de Deus. Mas há um segredo que os íntimos de Deus conhecem. A noite é o melhor horário para conversas eternas. Foi à noite que Abraão ouviu a promessa. Foi à noite que Jacó lutou com Deus. Foi à noite que Ana derramou sua alma no templo. Foi à noite que Paulo e Silas cantaram até as cadeias se romperem. E por que essas coisas acontecem à noite? Porque é quando tudo se cala que a alma fala. É quando o mundo desacelera que o céu se aproxima. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar algo que vai mudar o seu jeito de encerrar o dia. Você não precisa dormir exausto por dentro. Não precisa levar culpas para o travesseiro. Não precisa fingir que está tudo bem quando seu interior está em tempestade. Você só precisa falar, não com qualquer um. Fale com Jesus. E não precisa ter palavras bonitas, precisa ser verdadeiro, como Davi que dizia: "Derramei a minha alma como água diante do Senhor", como Jesus que no Getsêmani não fez uma oração ensaiada, mas gritou ao Pai com lágrimas. Como você hoje que pode apenas dizer: "Senhor, eu não estou aguentando mais". É nesse lugar de vulnerabilidade que milagres acontecem. Mas há um detalhe que poucos percebem. Nem toda oração muda o que está fora, mas toda oração sincera muda o que está dentro. E quando o interior muda, tudo começa a se reposicionar. Seu olhar muda, sua força volta, sua paz cresce. Talvez você esteja orando há dias e dizendo: "Deus, não suporto mais essa dor". E o céu responde: "Eu só queria que você falasse comigo antes de dormir". Porque a sua entrega muda tudo. Quando você entrega, você libera espaço para Deus agir. Quando você lança aos pés da cruz o que te oprime, você se levanta mais leve. Há um mistério no simples ato de parar antes de apagar as luzes e dizer: "Jesus, fica comigo essa noite". Há uma atmosfera que se abre, uma paz que não se explica, um descanso que não depende da cama, mas da confiança. Mas atenção, nem sempre a mudança é imediata. Jesus no Getsêmani voltou 3 vezes ao mesmo lugar para orar. Você também pode precisar voltar.
quantas vezes forem necessárias, porque persistência também é fé. E mesmo que os amigos durmam, mesmo que ninguém compreenda sua dor, o Pai está acordado, Ele escuta, Ele responde e sabe o que pode estar faltando para o céu liberar aquilo que você tem esperado há tanto tempo. Talvez apenas essa conversa. E se neste exato momento você decidisse fazer isso de verdade? Fechar os olhos, parar tudo, se desligar do mundo e dizer com a alma: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Será que essa oração simples, rasgada, real, não é exatamente o que o céu esperava para agir? Porque às vezes Deus não está esperando sua força, Ele está esperando sua rendição. Há uma diferença entre orar por obrigação e orar por quebrantamento. E Deus responde ao quebrantado. O coração orgulhoso resiste, se esconde atrás de promessas que não entende, atrás de orações que não sente. Mas o quebrantado, esse Deus não resiste. E se eu te dissesse que o milagre não começa com a resposta, mas com a sinceridade? Que o céu se move quando você para de repetir frases e começa a abrir o coração? Jesus não ensinou uma fórmula, Ele ensinou um caminho, Pai Nosso. Ele não precisava de palavras ensaiadas, Ele queria um relacionamento restaurado. Hoje talvez você tenha muitas perguntas. Por que Deus ainda não respondeu? Por que tanta luta? Por que o silêncio? Mas talvez a pergunta certa seja: será que eu tenho falado com Ele ou apenas desabafado no vazio? Existe um lugar na presença de Deus onde as respostas não importam mais. Porque naquele lugar, a paz invade de tal forma que você percebe: Deus não é só aquele que resolve os problemas, Ele é aquele que fica enquanto tudo desaba. E isso muda tudo. Você já reparou como os momentos mais profundos com Deus não vieram quando tudo estava bem, mas quando tudo parecia perdido? Quando você não tinha mais o que mostrar, apenas o que entregar? Quando não tinha força para se manter em pé, mas conseguiu se ajoelhar? É nesses momentos que o céu desce, não com barulho, não com aplausos, mas com presença. A presença de Deus não precisa explicar, ela consola. Não precisa resolver, ela sustenta. E quando ela vem, o quarto se torna templo, o chão se torna altar, a lágrima vira oferta, o suspiro vira canção. E o que era dor vira testemunho. Você pode estar dizendo: mas eu sou fraco, eu não oro bonito, eu erro tanto. E Deus responde: é por isso mesmo que eu te quero perto, porque eu sou a tua força. Eu sou quem te purifica. Eu sou quem intercede quando você não sabe como orar. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até seu silêncio pode ser oração. Até seu choro pode ser clamor. Até seu cansaço pode ser louvor, se for entregue nas mãos certas. Mas há um detalhe que precisa ser dito. Você precisa parar de tentar fazer isso sozinho. Tem coisa que só acontece quando você reconhece que precisa de ajuda. Tem muralha que só cai quando você decide parar de empurrar e começa a adorar. Tem porta que só abre quando você para de bater e começa a confiar. Tem cura que só vem quando você para de fugir e começa a confessar: Senhor, eu sou frágil, mas eu confio em Ti. Deus não é apenas um resolvedor de problemas, Ele é um Pai. E pais não querem apenas ver os filhos felizes, eles querem ver os filhos perto. O que Deus quer de você hoje não é performance, é presença, é entrega, é intimidade. E se o que você mais precisa hoje não for a resposta, mas a capacidade de continuar esperando? E se o maior milagre da sua vida for a fé que você não perdeu mesmo no silêncio? Isso também é vitória, isso também é poder, isso também é graça. Olha para trás por um instante. Quantas vezes você achou que não suportaria? E ainda assim, você está aqui,
quantas noites escuras, quantas lutas internas, quantas vezes você pensou, eu não consigo mais. E veja, você está aqui, não porque foi forte demais, mas porque Deus nunca deixou de estar. Mesmo nos dias em que você não orou, mesmo quando se afastou, mesmo quando caiu, a graça te sustentou, o amor te perseguiu, a misericórdia te cercou. E hoje, mais uma vez, Deus está dizendo, volta para o lugar secreto, eu ainda estou aqui, eu nunca saí. Então pare agora. Não leia apenas com os olhos, leia com o coração. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine Jesus sentado ao seu lado, sem julgamento, sem pressa, apenas presença. Ele te conhece, ele sabe onde dói, ele entende o que ninguém vê. E ele está dizendo, me conta, não aquilo que você diz aos outros, me conta o que você guarda só para você. Fale, mesmo que a voz fale, mesmo que não tenha lógica, mesmo que você só consiga chorar, fale. Porque tem respostas que estão esperando a sua entrega, tem promessas que estão esperando a sua rendição, tem curas que estão esperando sua confissão, e talvez, só talvez, essa seja a noite em que tudo muda. Não porque algo ao redor vai acontecer, mas porque algo dentro de você vai despertar. Talvez essa seja a virada que você nem sabia que precisava. Não com luzes, nem com respostas prontas, mas com a certeza silenciosa de que Deus ainda está aqui, mesmo quando você não sente. Porque a fé não é só quando tudo faz sentido. É quando você permanece, mesmo em meio ao caos. É quando você escolhe confiar, mesmo sem ver. É quando você dobra os joelhos e diz, eu não entendo, mas eu me rendo. E nesse momento, o céu se inclina, os anjos silenciam e Deus sussurra ao seu coração, agora eu posso agir. Mas tudo isso começa quando você, e talvez o que te trouxe até aqui não seja coincidência, tem algo dentro de você que ainda acredita, mesmo depois de tantas decepções, mesmo com o coração cansado, mesmo tendo dito, chega, dessa vez eu desisto. Você ainda está aqui, lendo isso, respirando, tentando. E isso já é um sinal. Você não perdeu a fé, ela só ficou em silêncio por um tempo. Como uma semente que some na terra, mas está viva, crescendo no escuro, onde ninguém vê, nem você. Mas Deus vê. Tem gente que vai olhar para você e dizer, essa pessoa não vai durar, ela não tem força, ela não vai conseguir. Mal sabem eles que sua força não vem de você, mas de um Deus que faz milagre no impossível, que ressuscita o que já cheira mal, que transforma pó em propósito, choro em cura, cicatriz em testemunho e talvez, só talvez, esse texto seja o toque que você pediu, o sinal que você esperava. Porque enquanto você pensava que tudo estava parado, Deus já estava agindo. Silenciosamente, nos bastidores, tirando o que te atrasa, fechando portas que você não teria coragem de fechar, alinhando o que está torto, organizando o que você bagunçou tentando fazer do seu jeito. Ele não desistiu de você. Você é que parou de ouvir, mas ele continua chamando, não com gritos, mas com amor. Um amor que não cobra perfeição, que te conhece inteiro, até as partes que você esconde. E ainda assim, te chama de filho, de filha, de propósito, porque existe um tempo para tudo. E talvez o seu tempo de plantar lágrimas esteja chegando ao fim. Talvez agora seja o tempo de colher cura, não porque você merece, mas porque a graça dele escolheu você. Mesmo quando você não escolheria a si mesmo. Você achou que estava atrasado, mas Deus não trabalha com relógios, Ele trabalha com processos, e o seu ainda não acabou. Esse deserto não é o seu fim, é o lugar onde Ele vai te encontrar, te ensinar, te preparar. Então aguenta firme, respira fundo, se for preciso, chora, mas não para, porque a promessa ainda está de pé, e o que Deus começa, Ele termina, mesmo que leve tempo, mesmo que doa,
Mesmo que você se perca no caminho, Ele vai te buscar, porque você é importante demais para ficar pelo caminho. E se ninguém te disse isso hoje, você é amado, você é visto, você é cuidado, mesmo no silêncio, mesmo na dúvida, mesmo quando tudo parece contrário. Ainda assim, você está cercado de graça, de propósito, de promessas que ainda vão se cumprir. Mas antes da resposta vem a espera, antes da cura vem a entrega, antes da luz vem o escuro, antes da ressurreição vem a cruz, e antes da colheita vem o tempo de confiar. Então agora, nesse exato momento, enquanto você lê essas palavras e algo aperta aí dentro, não é coincidência, é Deus te lembrando. Você não está só, nem esquecido, nem abandonado. Você está em processo, e o processo pode ser duro, mas é Ele que te prepara para o milagre, para a promessa, para a missão que só você pode viver. E quando tudo fizer sentido, e vai fazer, você vai olhar para trás e entender por que teve que passar por tudo isso. Porque o não doeu, porque as portas fecharam, porque algumas pessoas te deixaram, porque só assim você estaria pronto para viver o que vem depois. Mas antes disso, você vai ter que confiar, mesmo sem entender. Vai ter que seguir, mesmo com medo. Vai ter que acreditar, mesmo com lágrimas, porque tem algo vindo aí que vai te fazer esquecer toda a dor, todo o tempo de espera, toda pergunta sem resposta. Mas até lá, e se eu te dissesse que tem algo acontecendo agora, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que o cenário diga o contrário, mesmo que tudo em você queira desistir, tem algo se movendo por dentro, uma força que você esqueceu que tinha, uma esperança que ainda não morreu, um sopro de vida vindo de onde você já não esperava mais nada. É como se o céu estivesse te dizendo: não acaba aqui. Você não está à toa nesse lugar, não está por acaso nessa estação. Esse silêncio todo tem propósito, essas lágrimas também. Nada é desperdiçado, nem a dor, nem o tempo, nem você. Porque enquanto você pensa que tudo está parado, Deus está montando um quebra-cabeça maior. Ele está ligando os pontos, fechando os ciclos, ensinando você a caminhar por fé, não por vista. E eu sei, às vezes dói não entender, mas pior seria viver sem propósito, sem direção, sem raiz. Tem dores que nos ensinam, tem perdas que nos protegem, tem atrasos que nos salvam e tem esperas que nos preparam. Você não está onde queria, mas talvez já esteja exatamente onde precisava estar para crescer. Talvez você ainda não veja. Mas Deus está cuidando de você nos detalhes, na respiração que ainda entra no seu peito, na força que aparece, do nada quando você diz: eu não aguento mais, nos livramentos que você nem soube que teve, nas noites que pareciam o fim, mas passaram. E veja só, você ainda está aqui. Tem coisas que ainda não chegaram, não porque Deus se esqueceu de você, mas porque Ele está cuidando para que quando chegarem, você saiba valorizar, para que você não destrua com a pressa aquilo que só floresce com paciência. Porque promessa sem preparo vira peso, milagre sem processo vira prisão, e bênção fora de hora vira dor. Então respira, lembra de quem você é, ou melhor, lembra de quem te fez. Você não é um erro, não é fraco, não é perdido. Você é parte de um plano maior. Mesmo que não entenda, você está sendo conduzido. E onde falta força, a graça sustenta. Onde falta fé, o amor alcança. Onde tudo parece seco, Ele sopra a vida. Tem gente que vai olhar para você e não entender como você continua. Vão dizer que é sorte, que é coincidência, que é teimosia. Mas só você sabe o que tem aqui dentro. Só você sabe o preço de continuar mesmo quebrado. Só você sabe o quanto doeu ficar quando tudo dizia: vai embora. E é por isso que você vai colher. Não porque é perfeito,
mas porque é fiel, porque mesmo com medo você escolheu não parar, mesmo com tudo escuro você escolheu seguir, mesmo com o coração em pedaços você escolheu confiar. Tem uma virada chegando, não como um trovão barulhento, mas como um vento leve, silencioso, inesperado, daqueles que só quem estava atento vai perceber. Mas antes dela vem esse momento, esse lugar entre o que passou e o que ainda não chegou. Esse vazio onde você sente que não tem nada, mas está sendo cheio de tudo o que precisa. Fé, resiliência, maturidade, visão. É nesse lugar que Deus revela quem você realmente é. Quando Ele tira o que te distraía, quando Ele permite o silêncio para que você ouça a própria alma. Quando Ele te faz olhar para dentro e perceber, ainda há vida aqui, ainda há fogo, ainda há propósito. Você só precisa continuar. Mais um dia, mais uma escolha, mais uma oração, mais um passo, mesmo que trêmulo, mais uma entrega. Porque tem algo se alinhando no invisível, tem respostas vindo em silêncio, tem recomeços nascendo onde só existia fim. E quando tudo fizer sentido, e vai fazer, você vai agradecer por não ter parado aqui. Vai entender que tudo isso era Deus te preparando, te protegendo, te ensinando. Mas até lá, você tem noção da força que carrega só por ainda estar aqui? Não importa o que disseram, não importa o que você perdeu, não importa o quanto o mundo tentou te quebrar, você ainda está aqui, mesmo quando tudo em volta dizia, acabou. Você permaneceu. Mesmo quando o chão sumiu, você encontrou uma forma de continuar. Mesmo quando sua voz falhou, seu coração falou por você. Sabe por quê? Porque tem algo aí dentro que o tempo não apaga. Tem algo que a dor não destrói. Tem algo que ninguém pode tirar. A fé que insiste em continuar, mesmo sem ver nada. Talvez hoje você esteja se sentindo cansado. Talvez ache que não vai dar conta. Mas escuta com calma. Você não está aqui à toa. Você não sobreviveu por acidente. Tem um plano costurado em cada detalhe da sua história, até mesmo naquilo que você queria apagar. Deus não desperdiça nada, nem os dias ruins, nem os medos, nem os erros. Tudo está sendo usado para te formar, não para te destruir. Você é obra em construção, é processo em andamento, e mesmo que doa, é necessário, porque não dá para carregar o novo sendo o mesmo de antes. Tem coisa que precisa ficar para trás para que você se encontre de verdade. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você vai entender por que teve que passar por tudo isso. Vai ver que as cicatrizes viraram marcas de vitória. Vai lembrar de noites em claro e dizer, valeu a pena não ter desistido. Mas até lá, e se eu te dissesse que o que você chama de fim, talvez seja só o início disfarçado? Talvez tudo precise mesmo desmoronar para que o essencial permaneça. Talvez perder seja a forma mais honesta de aprender o que realmente importa. A dor, por mais que doa, ensina. O silêncio, por mais que assuste, revela. E o vazio, por mais que pareça um castigo, prepara espaço para o novo. Não, você não está atrasado, não está quebrado demais, não está ficando para trás. Você só está sendo alinhado com o que é seu. E isso dói, porque crescer exige soltar, e soltar exige fé. Mas olha para você agora. Ainda de pé, ainda acreditando mesmo com medo, ainda sentindo mesmo depois de tudo. Isso não é fraqueza, isso é coragem. Coragem de seguir mesmo sem garantia nenhuma, coragem de amar de novo, de tentar de novo, de ser de novo. Você já parou para pensar em quantas versões suas precisaram morrer para essa que vive hoje existir? Quantos sorrisos forçados você deu para não preocupar ninguém? Quantas vezes você gritou em silêncio porque ninguém entenderia o que se passava aí dentro? Quantas noites você deitou esperando que o sono fosse te salvar de tudo o que o dia não conseguiu apagar? A verdade é que você sobreviveu a coisas que nem consegue explicar. Coisas que nem têm nome. Coisas
que só você sabe o peso. E ainda assim carregou. E mesmo assim o mundo continua te exigindo mais. Mais força, mais calma, mais paciência, mais presença. Mas ninguém pergunta o que você tem precisado. Ninguém pergunta onde dói. Ninguém pergunta o que você queria ouvir naquele dia em que tudo desabou por dentro. E você fingiu que estava tudo bem. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa se provar o tempo todo. Nem precisa ser forte o tempo todo. Nem precisa sorrir quando quiser chorar. Você só precisa ser humano. E ser humano é bagunçado mesmo. É contraditório, imperfeito, intenso. Ser humano é sentir tudo ao mesmo tempo e continuar. Porque no fundo, o que você quer mesmo é ser visto, ser ouvido, ser acolhido, sem precisar se explicar, sem precisar disfarçar, sem medo de ser demais ou de não ser o suficiente. Você quer que alguém enxergue sua dor e diga: fica tranquilo, eu tô aqui. Sem prometer consertar nada, só estar. Só segurar sua mão quando o mundo pesar. Mas enquanto isso não acontece, você vai aprendendo a se bastar. Vai se abraçando nos dias ruins. Vai se levantando mesmo sem vontade. Vai sorrindo de canto porque sabe que ainda tem muito pela frente. Vai colecionando pequenos recomeços dentro do caos. Vai se refazendo em silêncio. E sabe o que é mais bonito? É que mesmo depois de tudo, você ainda acredita. Acredita que pode melhorar. Acredita que ainda vai encontrar alguém que entenda seu silêncio. Acredita que ainda vai fazer as pazes com o espelho. Acredita que vai chegar um dia em que você vai respirar fundo e dizer: valeu a pena não ter desistido, porque você não quer muito. Você só quer paz, quer leveza, quer deitar à noite e sentir que por mais que nem tudo esteja bem, você está em paz com você mesmo. Quer olhar para trás e sentir orgulho do caminho que percorreu, mesmo que torto, mesmo que lento, mesmo que doído. E talvez, só talvez, a vida seja mesmo isso. Um monte de momentos inacabados, pedaços de histórias que a gente tenta entender com o tempo e silêncios que gritam mais que palavras. Talvez o final que você tanto procura não exista. Ou talvez ele só esteja esperando você parar de correr e começar a viver. Porque tem beleza também no inacabado. Tem poesia no que não se explica. Tem força nas pausas. Tem verdade no que não se entende de primeira. E no fundo, talvez a gente esteja aqui só para isso. Para sentir, para aprender, para errar, para amar, para perder, para tentar de novo. Tem dias em que o mundo pesa mais do que o normal. Você acorda cansado de uma noite que mal dormiu. Olha no espelho e quase não se reconhece. Tem um vazio no peito que ninguém vê. Um silêncio dentro da alma que ninguém escuta. E tudo o que você queria era uma pausa, uma trégua, um colo. Mas o mundo não para. As cobranças continuam. Os prazos não esperam. As pessoas seguem vivendo como se você estivesse inteiro, como se estivesse dando conta de tudo. Só que ninguém vê a bagunça que mora dentro de você, as dores que você esconde, os medos que você finge não sentir, os sonhos que você deixou para depois, porque a vida te empurrou para outros caminhos. E ainda assim, você segue, com o coração cheio de feridas que ninguém vê. Com a cabeça cheia de pensamentos que você tenta calar, com os olhos disfarçando o cansaço e a vontade de sumir só por uns dias. Mas mesmo em silêncio, você segue, porque no fundo, você sabe, ninguém vai viver por você. Ninguém vai sentir o que você sente. Ninguém vai entender os monstros que você enfrenta quando fecha os olhos. Você aprendeu a sorrir mesmo doendo. A cuidar de todo mundo, mesmo precisando de cuidado. A ser forte, mesmo quando tudo dentro de você implora por descanso. E sabe o que é mais cruel? É que quando você finalmente desaba, ainda tem gente que diz: nossa, nem parecia que você estava mal. É sempre assim. As pessoas só enxergam quando transborda, quando o choro escapa,
quando a voz falha, quando você não consegue mais fingir, mas até esse momento chegar, você aguentou tudo sozinho, e isso ninguém vê, ninguém reconhece. Você se tornou seu próprio alicerce, sua própria companhia, seu próprio abrigo. E por mais que isso tenha te ensinado a ser forte, também te ensinou a sentir falta de ser cuidado, porque ninguém é feito só de força. Você também precisa de carinho, de compreensão, de alguém que olhe nos seus olhos e diga: você não precisa carregar tudo sozinho, mas enquanto esse alguém não aparece, você vai. Vai com medo mesmo, vai cansado, vai tropeçando, mas vai, porque no fundo você ainda acredita que dias melhores virão, acredita que tudo isso vai passar, acredita que ainda vai encontrar um lugar onde possa ser você sem medo, sem máscaras, sem precisar ser perfeito o tempo todo. E nesse processo, você vai se descobrindo, vai se reconstruindo, vai entendendo que ser sensível não é fraqueza, que chorar não é sinal de derrota, que pedir ajuda não te diminui, te liberta, porque ninguém nasceu para viver sozinho, para aguentar tudo em silêncio, para fingir o tempo inteiro que está bem, e tá tudo bem não estar. Tá tudo bem se sentir perdido. Tá tudo bem não saber para onde ir às vezes. Tá tudo bem precisar parar. O que não tá tudo bem é você se esquecer de você. É você se abandonar tentando agradar o mundo. É você se calar para não incomodar. Você merece mais do que isso. Você merece leveza, merece afeto. Merece alguém que olhe para sua alma e diga: eu te entendo mesmo quando você não diz nada. Merece respirar sem culpa. Merece descansar sem se justificar. Merece ser abraçado nos dias em que o mundo parecer desabar. Porque no fim, você não quer muito. Só quer um lugar onde possa ser inteiro, sem precisar se dividir em 1000 pedaços para caber nas expectativas dos outros. E talvez esse lugar não seja um espaço físico. Talvez seja uma pessoa. Talvez seja um momento. Talvez seja um reencontro com você mesmo. Talvez você esteja se procurando há anos sem perceber. Talvez tudo o que você precise seja se olhar com a mesma compaixão que tem pelos outros, com o mesmo carinho que oferece para quem ama. Talvez você só precise de tempo. Talvez você só precise... Tem momentos em que tudo fica mais quieto. Não, lá fora. Lá fora o mundo continua barulhento, agitado, cheio de pressa. Mas dentro, o silêncio pesa. Não é aquele silêncio de paz. É o silêncio de quem já cansou de gritar e não ser ouvido. De quem tenta explicar e ninguém entende. De quem quer chorar, mas já não sabe mais por onde começar. É como se as palavras tivessem se perdido dentro de você. Como se até a vontade de tentar tivesse ido embora devagar, sem se despedir. Você se pega olhando para o nada, tentando lembrar quem era antes de tudo isso. Antes do cansaço, da cobrança, da decepção. Você não sabe exatamente o que perdeu, só sabe que algo mudou. Como se um pedaço seu tivesse ficado pelo caminho e ninguém notou. Nem você. Talvez tenha sido quando você começou a dizer, tá, tudo bem, só para evitar conversas. Ou quando passou a sorrir no automático, ou quando deixou de se importar em se explicar, porque no fundo ninguém estava ouvindo de verdade. E é estranho como ninguém percebe. Ninguém pergunta se o seu silêncio é cansaço ou se é tristeza. Ninguém pergunta como foi seu dia, se você conseguiu dormir, se você comeu. E então você aprende a fazer tudo sozinho, a cuidar da dor sem barulho, a esconder as lágrimas. No banho, a engolir a vontade de sumir com um gole de café frio, e ainda assim você continua. Porque você sabe que desistir não é opção, que ninguém vai parar o mundo para te esperar, que a vida não dá pausa só porque o peito apertou, mas mesmo sendo forte, tem dias em que tudo pesa mais. Você olha ao redor procurando um sinal de que vai passar, de que vale a pena continuar, de que ainda tem beleza nesse mundo cinza. E às vezes esse sinal não vem. Aí você fecha os olhos e tenta lembrar do que te fazia sorrir.
do que te fazia sentir leve, vivo, do que te fazia acreditar. E é aí que você percebe. Não é que você desistiu. Você só se cansou de tentar ser forte o tempo todo, de carregar tudo nas costas, de fingir que não dói. E tá tudo bem. Tá tudo bem sentir. Tá tudo bem não aguentar. Tá tudo bem precisar parar e respirar. Você é humano, não uma máquina, não uma armadura, não um herói. Você sente, você se quebra, você tenta de novo. E isso é coragem. Coragem é continuar. Mesmo quando ninguém vê. É levantar mesmo com o coração pesado. É sorrir mesmo com vontade de chorar. Coragem é viver mesmo sem saber o rumo. Mesmo sem saber se alguém vai te esperar no fim do caminho. Mesmo sem saber se vai dar certo. E talvez tudo o que você precisa agora não seja uma resposta. Talvez o que você mais precise é de uma pausa, de um abraço que não cobre nada, de um olhar que diga, eu sei, você não precisa dizer nada. Talvez você só precise lembrar que ainda está aqui, mesmo em pedaços, mesmo com medo, mesmo... Às vezes a gente se acostuma com o vazio, não por escolha, mas porque em algum momento sentir demais começou a doer. Então a gente silencia, se esconde, se afasta e chama isso de proteção. No começo parece estranho, aquela ausência de barulho, de euforia, de planos, mas depois o vazio vira rotina, vira o jeito mais seguro de existir. Vira aquele canto escuro onde ninguém entra e onde, no fundo, você também não quer mais sair. Porque lá dentro, por mais frio que seja, ninguém machuca, ninguém cobra, ninguém abandona. Lá dentro, você não precisa fingir, não precisa sorrir só para agradar. Não precisa ser forte quando está caindo aos pedaços. É só você. E o silêncio. E aquela saudade de algo que você nem sabe mais se existiu, ou se só sonhou que existia. Tem dias em que o peso da ausência grita. Grita no espelho, nas lembranças, nas mensagens que você nunca enviou. Tem dias em que tudo parece longe, até você mesmo. Você se olha e não se reconhece. Se pergunta, em que momento eu parei de ser eu? Em que momento eu comecei a aceitar tão pouco? Quando foi que eu desisti de mim e nem percebi? E a verdade é que a gente vai se perdendo aos poucos, num relacionamento que sufoca, num trabalho que consome, numa amizade que só tira, num dia após o outro sem esperança, a gente vai deixando de se escolher, vai calando as vontades, vai cedendo para evitar conflito, vai aceitando migalhas e chamando de afeto, até que um dia a alma cansa. E tudo o que era escondido começa a vazar pelos olhos, pela pele, pela ausência de brilho no olhar. Mas ninguém vê, porque a dor silenciosa é fácil de ignorar, porque quem sofre quieto não incomoda, e porque o mundo está ocupado demais para perceber que alguém está desmoronando em silêncio. Então você se torna especialista em disfarces, sabe sorrir no automático, sabe dizer tá tudo bem, com a voz firme, sabe sumir aos poucos e ninguém nota. Mas dentro, você só queria um sinal, um toque, um gesto simples, eu tô aqui de verdade. Você só queria ouvir que não precisa carregar tudo sozinho, que pode descansar, que pode falhar, que pode simplesmente ser sem medo, sem peso, sem precisar provar o tempo todo que é forte, porque ninguém é forte o tempo inteiro, e tudo bem chorar, tudo bem querer colo, tudo bem não saber o que fazer. A vida é pesada demais para fingir leveza o tempo todo, e mesmo que ninguém diga isso, você precisa lembrar, você importa. Mesmo nos dias escuros, mesmo quando não consegue sair da cama, mesmo quando acha que não tem mais nada, você ainda é. Ainda respira, ainda sente. E isso, por si só, já é uma forma de coragem. Não desiste de você, mesmo que tudo diga o contrário. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que o vazio insista em ficar, porque de alguma forma ainda existe uma parte sua que acredita.
lá no fundo, quase apagada, mas viva, uma parte que ainda lembra do que é sentir alegria sem medo, amor sem peso, presença sem cobrança, e é essa parte que tem dias que tudo pesa, até o que era leve, até o que parecia simples. Pesa o silêncio de quem se afastou sem explicação. Pesa o esforço de sorrir para não preocupar ninguém. Pesa a tentativa diária de parecer bem quando por dentro tudo grita e ninguém nota, porque a dor que não faz barulho é invisível, porque o cansaço da alma não deixa olheiras, porque você aprendeu a ser funcional mesmo estando em pedaços. Acorda, trabalha, responde mensagens, posta uma foto sorrindo, mas só você sabe o quanto isso te custa. Só você sente a exaustão por trás de cada gesto automático. Só você sabe o esforço que é viver num mundo onde todo mundo exige sua melhor versão, mesmo quando você mal consegue se levantar. Às vezes parece que a vida virou um teatro, e o palco é seu disfarce. Você atua como quem está bem, como quem superou, como quem é forte, mas no camarim, quando as luzes se apagam e não tem plateia, você desaba, chora baixinho para ninguém ouvir. Abafa os soluços com o travesseiro, abraça a si mesmo como quem tenta lembrar que ainda está aqui, e se pergunta: quando foi que eu me perdi? Quando foi que comecei a aceitar tão pouco? Será que um dia volto a me sentir inteiro? Tem feridas que não sangram, mas corroem. Tem vazios que ninguém vê, mas consomem por dentro. E tem cansaços que não se curam com uma noite de sono, porque o corpo descansa, mas a mente continua em guerra, revivendo cenas, remoendo palavras, se culpando por tudo, por ter confiado demais, por ter esperado demais, por ter se doado tanto para quem só soube partir. E mesmo assim, você não desiste, segue tentando, segue acreditando que uma hora vai passar. Segue buscando nas pequenas coisas algum sinal de que ainda vale a pena. Um céu bonito no fim da tarde, um abraço inesperado, uma música que te entende melhor do que qualquer pessoa. É nessas brechas que você respira. É nesse intervalo entre uma dor e outra que você encontra um motivo para continuar. Porque apesar de tudo, existe algo em você que ainda não se apagou. Um brilho discreto, um restinho de fé, uma esperança teimosa que insiste em ficar, mesmo quando você jura que não acredita mais em nada. E é essa parte que te mantém em pé, que te lembra, mesmo sem palavras, que a vida pode ser mais do que só sobrevivência, que existe amor que não machuca, existe presença que não pesa, existe afeto que não cobra, existe reciprocidade, mesmo que você ainda não tenha vivido. E você merece tudo isso, mesmo que tenham te convencido do contrário, mesmo que você tenha esquecido como é ser leve, mesmo que o mundo insista em te endurecer. Você não precisa se moldar ao que te feriu. Não precisa continuar vestindo essa armadura que te sufoca. Não precisa provar nada para ninguém. Você pode ser você, com suas dores, com seus traumas, com seus silêncios, e ainda assim ser digno de amor, de cuidado, de acolhimento. Você não precisa ser perfeito para ser amado, não precisa estar inteiro para ser abraçado, não precisa estar bem o tempo todo para ser aceito, porque no fundo todos estamos um pouco quebrados, e talvez seja justamente nessas rachaduras que a luz entra. Talvez seja nelas que a gente se reencontre. Talvez seja ali que tudo comece de novo. Mas, antes disso, tem coisas que ninguém ensina. Ninguém te prepara para o momento em que você percebe que algumas pessoas só estavam com você porque era conveniente. Que o para sempre que prometeram tinha prazo de validade. Que aquele "estarei aqui" era só da boca para fora. E que quando você mais precisou, não tinha ninguém. Ninguém ensina como lidar com o abandono silencioso. Aquele que não grita, não briga, não dá justificativa. Apenas vai saindo devagar, vai respondendo menos, vai sumindo aos poucos até que quando você nota, já faz tempo que você está falando sozinho. E o mais confuso é que a gente sente falta.
mesmo sabendo que não era recíproco. Mesmo sabendo que a presença já doía mais que a ausência, a gente sente falta até daquilo que machucava. Porque pelo menos era alguma coisa, agora é só o eco. A lembrança, o e se, rodando em looping dentro da cabeça. E você começa a se perguntar se foi culpa sua. Será que eu fui demais? Será que eu esperei demais? Será que eu errei em acreditar tanto? A verdade? Você só sentiu fundo demais. Só esperou o que também entregou. Só quis ser prioridade de quem te tratava como opção. Mas não foi culpa sua amar com verdade. Não foi erro seu ser inteiro em um mundo onde quase todo mundo entrega pela metade. Tem gente que não sabe lidar com a intensidade de um coração sincero. Tem gente que foge do afeto genuíno como quem teme ser visto por inteiro. Porque às vezes é mais fácil viver na superfície do que mergulhar em águas profundas. E você é mar. Não nasceu para ser raso. Não nasceu para viver em metades. Não nasceu para se encolher, para caber nos espaços pequenos dos outros. Você é inteiro, mesmo quando se sente quebrado. É forte, mesmo quando tudo em você quer desistir. É luz, mesmo nos dias em que tudo parece escuro, e isso ninguém pode tirar. Você ainda vai encontrar quem enxergue o seu valor sem que você precise se provar. Ainda vai encontrar quem fique, mesmo quando for difícil. Quem segure sua mão, mesmo quando o mundo estiver desabando. E vai entender que tudo aquilo que doeu, no fim, foi só o caminho te preparando, te fortalecendo, te mostrando que quem realmente é para ficar. Tem dias que a gente só quer sumir, sem avisar, sem explicar, sem deixar bilhete. Sumir para um lugar onde ninguém conhece o seu nome, onde não te cobram sorrisos, onde não esperam que você esteja bem. Um lugar onde o silêncio não pesa, onde o cansaço não precisa ser disfarçado com "tá tudo bem", porque para falar a verdade, nem tudo tá. Você tá cansado de ser forte o tempo todo, de fingir que não dói quando alguém se afasta, de engolir o choro porque tem gente passando por coisa pior. Mas o seu peso também importa. A sua dor também tem espaço. Você também tem o direito de não estar bem, mesmo que ninguém entenda. Tem uma parte da gente que grita por dentro e ninguém ouve, porque o mundo tá barulhento demais, porque as pessoas estão ocupadas demais. Porque às vezes quem mais dizia "pode contar comigo" é o primeiro a virar as costas. E aí você aprende a se calar, a engolir tudo, a dizer "tá tudo certo" mesmo quando tá tudo desmoronando por dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é fraco por sentir. Você não é dramático por se importar. Você não é demais só porque entrega o coração inteiro. Você só tá vivendo de verdade. E viver às vezes dói. Principalmente quando você sente mais do que deveria. Principalmente quando você espera das pessoas o mesmo que entregaria por elas. E aí vem a frustração, a decepção silenciosa, aquela sensação de ninguém nunca fica. Mas não é porque ninguém ficou até agora que ninguém vai ficar. Não é porque você ainda não foi compreendido que você é difícil demais de entender. Você só é intenso num mundo que tem medo da intensidade. Você é verdade num tempo em que quase todo mundo mente, até para si mesmo. Você é cuidado em um tempo em que as pessoas se acostumaram a descartar. E talvez por isso você canse tanto, porque enquanto os outros só passam, você fica. Enquanto os outros só tocam, você se entrega. Enquanto os outros só dizem, você prova. E isso machuca, porque quem sente tudo, sente até o que o outro não diz. Sente a ausência no meio do abraço. Sente o vazio na mensagem curta. Sente a distância mesmo quando o outro ainda está por perto. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito. Você não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém. Não precisa se esconder para ser aceito. Não precisa se calar para ser amado. Quem for para ficar vai entender seu silêncio e suas tempestades. Vai aceitar sua bagunça e seus dias ruins. Vai querer conhecer seus traumas, não para fugir deles, mas para te ajudar a curar. E você merece isso.
Merece alguém que fique não só quando é fácil, mas principalmente quando for difícil. Alguém que veja seus lados feios e mesmo assim escolha ficar. Alguém que não vá embora no primeiro tropeço, na primeira crise, no primeiro não. Porque, no fim das contas, não é sobre perfeição. É sobre presença. É sobre alguém que olhe nos seus olhos e diga: eu não vou sair daqui. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem saber o que vem depois. E essa pessoa pode até demorar, pode não ser quem você esperava. Pode vir de um jeito totalmente diferente do que você imaginou, mas ela chega. E quando chega, você entende por que todos os outros foram embora. Porque nenhum deles era para ficar. Nenhum deles era suficiente para carregar o peso do que você é. Você é raro. E coisas raras não se acham em qualquer esquina. Não são compreendidas por qualquer né? E nem são valorizadas por quem não sabe reconhecer o que tem nas mãos. Então, por mais que doa agora, por mais que pareça solitário demais, por mais que tudo pareça parado, continua, não por eles, não para provar nada, mas por você. Porque cada passo que você dá, mesmo machucado, é prova da sua força. Cada dia que você não desiste, mesmo cansado, é um lembrete de que você já chegou longe demais para voltar atrás. E mesmo que ninguém veja, você está evoluindo. Você está se reconstruindo. Você está se tornando exatamente quem você precisava ser para viver aquilo que está vindo. Pode confiar. Pode respirar. Pode soltar o que te prende. Ainda vai fazer sentido. Ainda vai chegar a pessoa que não te solta. Quando você mostrar sua parte mais frágil, ainda vai existir um lugar onde você não precise explicar por que é do jeito que é. E quando esse dia chegar, você já parou para pensar no peso que a gente carrega todos os dias? Não o peso visível, aquele que a gente coloca na balança ou sente nas costas, mas aquele que fica escondido no peito, na mente, na alma. Aquela bagagem invisível que ninguém vê, mas que te acompanha em cada passo, em cada respiração. É como se a gente tivesse um universo inteiro dentro da gente, com estrelas, buracos negros, tempestades, calmarias. E esse universo é complexo, caótico, lindo e dolorido ao mesmo tempo. Às vezes, a gente só quer fugir desse universo que parece querer nos engolir. Quer se desconectar, desligar, se esconder da própria cabeça. Mas aí a gente lembra que não dá para fugir do que a gente é, porque esse universo é você. É tudo que te tornou quem você é. Todas as feridas, os sonhos, os medos, as conquistas, tudo isso junto, formando esse ser que, apesar de tudo, insiste em continuar. Você já sentiu que não importa o quanto tente, parece que nunca é o suficiente? Que não importa o quanto você lute, a batalha nunca termina? É cansativo, né? A sensação de estar sempre correndo atrás, tentando alcançar um lugar que nem sabe exatamente qual é. Tentando provar para si mesmo que você merece, que você vale, que você importa. E nesse corre-corre, você esquece de olhar para dentro. Esquece de se perguntar o que você realmente quer. O que faz seu coração bater mais forte. O que te traz paz, mesmo que por um instante, porque o mundo lá fora é barulhento demais. Ele grita, pressiona, exige, e a gente vai ficando surdo para a própria voz. Vai deixando a vida ser escrita pelos outros, pelas expectativas, pelos medos. Mas dentro da gente tem uma vozinha, aquela que fala baixinho, que sussurra coisas simples como vai ficar tudo bem ou você merece ser feliz. E essa vozinha, por mais que pareça pequena, é a nossa âncora. Ela é o que segura a gente quando tudo parece desmoronar. Você não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Não precisa ser o herói de todo mundo. Não precisa ser invencível. Ser humano é ser vulnerável. É sentir medo e continuar. É cair e levantar. É chorar e sorrir, às vezes no mesmo minuto.
E sabe o que é mais estranho? Que a gente tem medo de mostrar essa vulnerabilidade, tem medo de ser julgado, rejeitado, abandonado. Mas a verdade é que é nessa vulnerabilidade que a gente encontra conexão. É quando a gente se permite ser verdadeiro que a gente encontra quem realmente merece estar do nosso lado. Pode parecer difícil acreditar nisso agora. Pode parecer que todo mundo está longe demais, que ninguém entende o que você sente. Mas acredita em mim, a gente não está sozinho. Mesmo quando parece que sim, mesmo quando o silêncio grita mais alto que as palavras, a vida tem um jeito estranho de colocar pessoas no nosso caminho. Às vezes, elas ficam pouco tempo, às vezes para sempre. Mas todas elas deixam marcas, aprendizados, lembranças. E a gente vai juntando essas experiências, essa mistura de encontros e despedidas, para construir quem a gente é. Não se cobre tanto. Não precisa ser perfeito. Não precisa saber todas as respostas. O que importa é continuar. Continuar tentando. Continuar acreditando que, apesar das feridas, da dor, da solidão, a vida ainda pode ser boa. Porque ela é. Só que a gente precisa aprender a olhar com outros olhos, olhar para si mesmo com mais gentileza, se permitir errar, se permitir ser feliz, mesmo que seja só um pedacinho do dia. E quando a gente faz isso, algo muda. A gente começa a enxergar além do caos. A gente começa a perceber que a força não está em não cair, mas em levantar toda vez que a gente cai. Que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Então, se hoje você está cansado, triste, perdido, saiba que está tudo bem. Não precisa ter pressa para se entender. Não precisa ter pressa para se curar. Cada um tem seu tempo, e o seu tempo é tão válido quanto o de qualquer outra pessoa. Permita-se sentir, permita-se ser. Permita-se viver do seu jeito, no seu ritmo, e quando menos esperar, vai perceber que a vida é feita de momentos assim. Momentos de luta, de dor, de superação, momentos de silêncio, de reflexão, de renascimento. E aí você vai entender que o que parecia um fim, na verdade era só o começo. O começo de algo novo, algo melhor, algo que você ainda nem consegue imaginar, porque a vida é assim, cheia de surpresas, cheia de altos e baixos, mas sempre, sempre cheia de possibilidades. E você merece todas elas, merece ser feliz, merece ser amado, merece se encontrar. Só precisa ter coragem de continuar, de se olhar no espelho e dizer: eu vou tentar de novo. Eu vou me permitir ser feliz. E quando você fizer isso, vai ver que o mundo pode até continuar barulhento lá fora. Mas dentro de você, finalmente vai começar a fazer sentido. Você já parou para pensar no peso que a gente carrega todos os dias? Não o peso visível, aquele que a gente coloca na balança ou sente nas costas, mas aquele que fica escondido no peito, na mente, na alma, aquela bagagem invisível que ninguém vê, mas que te acompanha em cada passo, em cada respiração. É como se a gente tivesse um universo inteiro dentro da gente, com estrelas, buracos negros, tempestades, calmarias. E esse universo é complexo, caótico, lindo e dolorido ao mesmo tempo. Às vezes a gente só quer fugir desse universo que parece querer nos engolir. Quer se desconectar, desligar, se esconder da própria cabeça. Mas aí a gente lembra que não dá para fugir do que a gente é, porque esse universo é você. É tudo que te tornou quem você é. Todas as feridas, os sonhos, os medos, as conquistas. Tudo isso junto, formando esse ser que, apesar de tudo, insiste em continuar. Você já sentiu que não importa o quanto tente, parece que nunca é o suficiente? Que não importa o quanto você lute, a batalha nunca termina? É cansativo, né? A sensação de estar sempre correndo atrás, tentando alcançar um lugar que nem sabe exatamente qual é.
tentando provar para si mesmo que você merece, que você vale, que você importa. E nesse corre-corre, você esquece de olhar para dentro, esquece de se perguntar o que você realmente quer, o que faz seu coração bater mais forte, o que te traz paz, mesmo que por um instante, porque o mundo lá fora é barulhento demais. Ele grita, pressiona, exige, e a gente vai ficando surdo para a própria voz. Vai deixando a vida ser escrita pelos outros, pelas expectativas, pelos medos. Mas dentro da gente tem uma vozinha, aquela que fala baixinho, que sussurra coisas simples como vai ficar tudo bem ou você merece ser feliz. E essa vozinha, por mais que pareça pequena, é a nossa âncora. Ela é o que segura a gente quando tudo parece desmoronar. Você não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Não precisa ser o herói de todo mundo. Não precisa ser invencível. Ser humano é ser vulnerável. É sentir medo e continuar. É cair e levantar. É chorar e sorrir às vezes no mesmo minuto. E sabe o que é mais estranho? Que a gente tem medo de mostrar essa vulnerabilidade. Tem medo de ser julgado, rejeitado, abandonado. Mas a verdade é que é nessa vulnerabilidade que a gente encontra conexão. É quando a gente se permite ser verdadeiro que a gente encontra quem realmente merece estar do nosso lado. Pode parecer difícil acreditar nisso agora. Pode parecer que todo mundo está longe demais, que ninguém entende o que você sente. Mas acredita em mim, a gente não está sozinho, mesmo quando parece que sim. Mesmo quando o silêncio grita mais alto que as palavras, a vida tem um jeito estranho de colocar pessoas no nosso caminho. Às vezes elas ficam pouco tempo, às vezes para sempre. Mas todas elas deixam marcas, aprendizados, lembranças. E a gente vai juntando essas experiências, essa mistura de encontros e despedidas para construir quem a gente é. Não se cobre tanto. Não precisa ser perfeito. Não precisa saber todas as respostas. O que importa é continuar. Continuar tentando. Continuar acreditando que, apesar das feridas, da dor, da solidão, a vida ainda pode ser boa. Porque ela é. Só que a gente precisa aprender a olhar com outros olhos. Olhar para si mesmo com mais gentileza. Se permitir errar. Se permitir ser feliz, mesmo que seja só um pedacinho do dia. E quando a gente faz isso, algo muda. A gente começa a enxergar além do caos. A gente começa a perceber que a força não está em não cair, mas em levantar toda vez que a gente cai. Que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Então, se hoje você está cansado, triste, perdido, saiba que está tudo bem. Não precisa ter pressa para se entender. Não precisa ter pressa para se curar. Cada um tem seu tempo. E o seu tempo é tão válido quanto o de qualquer outra pessoa. Permita-se sentir. Permita-se ser. Permita-se viver do seu jeito, no seu ritmo. E quando menos esperar, vai perceber que a vida é feita de momentos assim. Momentos de luta, de dor, de superação. Momentos de silêncio, de reflexão, de renascimento. E aí você vai entender que o que parecia um fim, na verdade era só o começo. O começo de algo novo, algo melhor, algo que você ainda nem consegue imaginar, porque a vida é assim, cheia de surpresas, cheia de altos e baixos, mas sempre, sempre cheia de possibilidades, e você merece todas elas. Merece ser feliz, merece ser amado, merece se encontrar. Só precisa ter coragem de continuar, de se olhar no espelho e dizer: eu vou tentar de novo, eu vou me permitir ser feliz. E quando você fizer isso, vai ver que o mundo pode até continuar barulhento lá fora. Mas dentro de você, finalmente vai começar a fazer sentido.